Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. O grande mandamento dado por Jesus, ele é cumprido. O que é o grande mandamento? É um ensinamento muito importante deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, e esse ensinamento tem dois componentes diferentes. Nós podemos chamar de um componente vertical, que fala do relacionamento do homem com Deus, do relacionamento interpessoal, homem e Deus. E um outro de cunho fraternal, podemos chamá-lo de horizontal, que cuida do nosso relacionamento fraternal, do nosso relacionamento interpessoal. Na parte vertical desse mandamento, Jesus fala do respeito e da reverência que nós devemos prestar às coisas que Deus ama e que Deus zela e que Deus exige. E na parte vertical, nós devemos desenvolver a vontade de Deus de uns para com os outros. Caridade, compreensão, amor, benevolência, perdão, mansidão, fraternidade de todos os tipos, etc, etc. Mas esse mandamento tem dois componentes. E muitas vezes o principal componente não é cumprido, principalmente aquele vertical. As pessoas se esmeram no interpessoal, no aspecto horizontal desse mandamento, mas não consideram o vertical. Vamos ser mais explícitos. Do Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 31, Jesus fala desse grande mandamento e os seus dois componentes. Diz o versículo 28: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo, versículo 31. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, é muito fácil nós identificarmos, é impossível nós fugirmos a essa realidade que Jesus nos legou. O grande mandamento tem um componente de amor a Deus. Quem ama uma pessoa, ama aquilo que a pessoa ama e também reverencia. Nós não podemos amar a Deus e, no caso, praticarmos diversos atos de desobediência a esse Deus que nós presumidamente amamos. Nós falamos que amamos a Deus, que Deus está acima de tudo, que Deus é tudo para nós, porém muitas pessoas praticam coisas que aviltam esse relacionamento e corrompem essa verdade. As pessoas que não dão crédito às Escrituras Sagradas, as pessoas que praticam necromancia, as pessoas que praticam idolatria, as pessoas que corrompem a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que se acham autossuficientes perante Deus, elas estão corrompendo a parte vertical desse relacionamento. Vamos começar pelas Escrituras.
Muitas pessoas escarnecem das Escrituras Sagradas. E nós sabemos que Deus ama as Escrituras Sagradas. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, na sua oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E grande parte do que Jesus ensinou, nada foi senão trazer a vontade de Deus Pai para nós. O cristianismo foi forjado na eternidade, no coração de Deus Pai e no coração de Deus Filho. Então Deus Pai e Deus Filho concordam em todas as coisas. Todo aquele que não dá crédito à palavra de Deus, não dá crédito às Escrituras Sagradas, está corrompendo o primeiro mandamento na sua parte vertical. Temos também aqui uma orientação do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, as Escrituras Sagradas têm que ser respeitadas. Se alguém não as respeita, deturpa ou delas desdenha, faça-o segundo a sua responsabilidade perante Deus. Porque a orientação de toda a Escritura é que nós amemos e reverenciemos a palavra de Deus, que nós reverenciemos as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, vamos colocar a necromancia, o pressuposto poder ou a pressuposta capacidade de consultar os mortos ou tirar da espiritualidade ensinamentos iguais ou superiores aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos que vieram por meio de Jesus, dos profetas ou dos apóstolos. Está no livro de Levítico, nos capítulos 19 e 20. Muita gente quer fugir a essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade que o grande mandamento exige. Temos aqui no capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Condenação à necromancia ou à tentativa de consultar os mortos, coisa que é impossível. Quem faz isso está realmente recebendo orientação da malignidade. E no versículo 20, no capítulo 20, versículo 6, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então aqui temos o segundo exemplo, que é a prática da necromancia. No profeta Isaías, no versículo 42, para sermos mais explícitos, nós temos aqui uma condenação à idolatria. Isaías 42, versículos 8 e versículo 17. Olha o que o Senhor diz por meio do profeta Isaías.
condenando a idolatria. Qualquer tipo de culto, adoração ou veneração a imagens de gesso, porcelana, ícones, bustos, etc. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E no versículo 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Sim, porque as pessoas fazem isso. Depositam a sua vida, a sua fé e a sua esperança em ícones, imagens de gesso, imagens de porcelana, pensando que ali está presente um espírito superior que possa cuidar da sua saúde, da sua vida, e na verdade é algo vazio, que não passa de material sólido, sem nenhum espírito. O que pode haver nessas imagens é um espírito de engano. Uma outra coisa muito séria está na autossuficiência do homem. Vamos ver em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. O homem é capaz de auto-remir-se ou de auto-resgatar-se? Não. Então, o homem não precisa de méritos morais e méritos espirituais, precisa para o desenvolvimento da sua fé cristã, para o nosso relacionamento interpessoal. O homem precisa de méritos morais, de méritos espirituais, de conhecimento, de disciplina, de também erudição, etc. Não que isso vá salvá-lo, em hipótese alguma. Quem defende isso está defendendo algo contrário à vontade das Escrituras Sagradas, à vontade de Deus. Vamos ver o que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos fala sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé. É mediante a fé, não é mediante os nossos méritos. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a intervenção, é a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo que nos traz a paz com Deus. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso nos é concedido pela intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então, nenhum homem é capaz de auto-remir-se ou auto-resgatar-se. Ele depende absolutamente da soberana e também graciosa intervenção do Espírito Santo de Deus. O segundo exemplo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém é salvo nem por obras, nem por fé. É salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom gracioso de Deus. Então, nenhum homem pode resgatar-se ou remir-se pelas suas obras, ou pela sua retidão moral, ou pela sua retidão espiritual, que nós já enfatizamos.
são desejáveis para Deus, como aprimoradores da fé, não para a salvação. Ninguém vai ser salvo pelos seus méritos ou pelas suas obras. No versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que o apóstolo diz aqui, nós somos convertidos e temos uma identidade cristã. E essa identidade cristã nos salva e depois nos conduz à prática progressiva das boas obras, dos méritos morais e dos méritos espirituais, que Deus preparou para que neles andássemos. Ou seja, nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus para praticarmos boas obras, que é o natural do homem e da mulher cristão. Não que as obras sejam a prova de que alguém tenha uma fé verdadeira, porque se a pessoa não obedece à parte vertical desses mandamentos e corrompe a personalidade de Jesus, então essa pessoa não pode ser salva, nem pelas suas obras e também porque corrompe o relacionamento com Deus. Para nós terminarmos, corromper a identidade de Jesus. Corromper a identidade de Jesus é uma das coisas mais abomináveis perante Deus e corta completamente o nosso vínculo com Deus. Jesus é Senhor e soberano. Como Senhor e soberano, Ele exerce sobre nós uma série de atos soberanos, como anular os nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos salvar. E Ele é também mestre Jesus, porque Ele nos passa ensinamentos morais e espirituais da maior relevância. E Ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, vós me chamais de mestre e Senhor, pois bem, eu sou Senhor e soberano, porque eu exerço sobre vós um poder que só eu posso exercer. O meu Espírito é que pode exercer, ou o Espírito Santo de Deus. E mestre, porque eu vos ensino, eu vos passo os ensinamentos. Então Jesus mesmo afirma que ele tem as duas condições. Agora, quem corrompe, quem solapa, digamos assim, a soberania de Jesus, dizendo que Jesus é mestre e unicamente mestre, e só estamos interessados em seus ensinamentos, porque nós reduzimos Jesus à condição magistral, esses estão corrompendo a personalidade do Filho de Deus, e isso Deus não tolera. Tivemos aqui apenas alguns exemplos de como o grande mandamento não é cumprido. E muitas vezes não é cumprido, muitas vezes mesmo, por pessoas que são primorosas no relacionamento fraternal. São primorosas, são exímias, são grandes exemplos no aspecto horizontal desse mandamento, mas um verdadeiro fracasso na parte vertical. Vamos cumprir o grande mandamento nos dois sentidos, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento interpessoal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.